Estamos de volta, esse é o seu programa de domingo, acordou cedo, está chegando agora, então acompanha comigo aqui o tema desta semana, exames que salvam vidas. Pois é, gente, olha, da descoberta dos novos aparelhos de raio-x, à tecnologia diagnóstica, ao desenvolvimento dos novos medicamentos, tudo isso mudou a face da medicina. Você certamente não é do tempo em que os médicos se baseavam só nos seus conhecimentos clínicos para examinar o paciente. Os exames de imagem hoje, eles são muito seguros e eles são uma importante ferramenta no diagnóstico das doenças e assim, sendo preciso no diagnóstico, a gente consegue proporcionar a um paciente um tratamento mais eficiente, de melhor qualidade, com menos efeitos colaterais e mais preciso em geral, né? Antigamente, a gente considerava os exames de imagem como exames complementares, então era considerado uma parte complementar da medicina. Hoje a gente já considera ele essencial no todo o processo diagnóstico médico. Por quê? Porque é a visualização interna dos órgãos e a gente consegue pegar nessa fase doenças que ainda são assintomáticas, principalmente os tumores, né? Então, por isso que a gente diz, o câncer, em geral, ele não dói. Então, quando ele já tem sintoma como um nódulo palpável, como um fígado grande palpável, como um tumor abdominal que já seja palpável, ou com sangramento, ou com emagrecimento, que são alguns dos sintomas iniciais, assim, alguns dos sintomas do câncer, a gente já está detectando esse tipo de lesão numa fase muito tardia. Então a gente diz assim que os exames de imagem hoje são uma extensão do exame físico, mas eles também são muito bem, eles precisam ser direcionados pelo médico para que a gente avalie cada órgão de uma maneira diferente. A médica radiologista comenta sobre a importância do diagnóstico por imagem para o tratamento de doenças importantes. Na medicina, a gente sempre tem a nossa filosofia de que é uma medicina que deve ser baseada em evidências, né? Agora, o caso específico do câncer de mama e dos exames de mama, a gente tem o contrário. A mamografia e os exames diagnósticos de mama, eles são soberanos à clínica e ao exame físico do médico. Então, nenhuma palpação e nenhuma clínica, ela é soberana ao exame de imagem. Por quê? Porque a gente está procurando hoje microlesões, lesões menores do que 5 milímetros, lesões que não são palpáveis ainda. Então, assim, pacientes assintomáticas que têm mamografia, ultrassom de mamas ou ressonância de mama alterados, esses são mandatórios a um tratamento mais do que a clínica do paciente. Então, assim, os exames de imagem, eles têm evoluído para isso. Então, ainda a gente precisa fazer a mamografia no tempo adequado, os protocolos estão ali, os exames estão disponíveis, por isso que é importante, o paciente diz, mas eu não sinto nada, por que eu vou fazer esse exame, né? Mas é justamente por isso, porque a gente precisa pegar uma fase anterior a você sentir e ao médico também conseguir sentir uma lesão. Você já ouviu falar em manometria anorretal e ecografia anorretal 3D? Pois é, quem vai explicar isso pra gente é a doutora em cirurgia e coloproctologista Doriane Lima. A manometria anorretal é um exame bem simples. Ele checa a função do ânus. É um aparelho fininho, dele tem 8 canais, que esses canaizinhos eles funcionam igual aos eletrodos do eletrocardiograma do coração. Então ele checa o funcionamento dos músculos do ânus. Mas para que servem esses músculos? Eles servem para segurar bem o pum e o cocô quando a gente eventualmente não tem o desejo ou a necessidade de evacuar ou de soltar um pum. E aí é com isso que é visto. Mas quando que a gente vai pedir esse exame? Em alguns casos, como o que eu já citei, incontinência, que a incontinência é o escape do pum e do cocô sem querer. Também nos exames
pré-operatórios, por exemplo, pacientes que vão fazer algumas cirurgias de hemorroida, de fissura, de fístulas, isso é bem importante. Também é importante na avaliação daqueles pacientes que têm dor lá no ânus para evacuar, tá? Então, existem algumas alterações que a gente percebe nesse exame que realmente são os que vão dar esse tipo de alteração no exame e na sintomatologia do paciente. A ecografia no retal tridimensional, ela é um exame que ele é um pouco diferente da manometria. A manometria ele vê a função. Então a ecografia ela faz uma fotografia. É como se fosse a ecografia que vê os órgãos, só que a gente vê a parte do ânus. Então vê muito bem esses músculos que eu falei anteriormente que são estudados pela manometria, mas eles fazem uma fotografia tridimensional. E quando que a gente vai pedir esse exame? Esse exame ele é feito em algumas doenças como na investigação de endometrioses, de abscessos, que são as inflamações ali ao redor do ânus, fístulas, pacientes com dor que a gente não consegue achar um diagnóstico, pacientes também com dificuldade evacuatórias, suspeitando de uma retocele ou de um prolapso mesmo, pacientes também com tumor, que também são bem estudados, eles são muito bem avaliados por esse tipo de exame. Ele é um pouco diferenciado porque ele tem um corte de poder a gente avaliar o exame depois que a gente tira o aparelho do paciente. Então a gente vai lá, coloca o aparelho, adquire tudo e depois é que a gente analisa, porque aí ele joga tudo tridimensional no visor do aparelho. A coloproctologista e cirurgiã fala sobre o constrangimento e falta de informação que muitas vezes dificulta a ida do paciente ao médico. Em relação à falta de informação, na dificuldade do diagnóstico, eu percebo assim, que ainda tem um pouco de resistência, sim. Mas mais pacientes um pouco com a idade um pouco mais avançada. Mas mesmo eles têm buscado muita coisa de informação na internet, com amigos, com parentes, que faz com que esse paciente hoje, eles nos procurem muito mais. Claro que tem um receio, claro que tem um pudor, uma vergonha. Mas assim, hoje eu percebo, pelo menos nos últimos 5 anos, eu percebo que o paciente ele tá mais com a gente. Então ele vem mais para procurar, para se cuidar, para melhorar, para ter uma expectativa de vida melhor e uma expectativa de vida maior também, mesmo tendo esses pudores, esses receios, esse tipo de vergonha. O que a gente faz? A gente tenta deixar o paciente um pouco mais tranquilo. Claro que todos nós temos um pouco de receio, um pouco de pudor, mas a gente tenta deixar esse paciente um pouco mais perto da gente, com menos barreiras. Felizmente, hoje em dia, nós possuímos um arsenal dado pela tecnologia que nos permite fazer o diagnóstico precoce de muitas doenças, principalmente câncer precoce, que nos permite ter um tratamento adequado. Então a gente tem que confiar e a gente tem que procurar se é para o bem da gente. Hoje, os exames de imagem, então, que são considerados agora essenciais no diagnóstico preciso, eles salvam vidas porque eles detectam tumores iniciais ainda na fase não detectável pela palpação ou ainda sem a clínica do paciente. Eles salvam vidas uma vez que eles conseguem diagnosticar uma apendicite ainda na fase inicial, sem ter todas as complicações. Então, nós conseguimos detectar tumores, inflamações, lesões até benignas, mas outras nem tanto, cálculos em vesícula, que também podem evoluir para uma pancreatite, uma colicistite, quando o paciente tem uma clínica mais grave. Então, assim, hoje a gente considera que os exames de imagem, sim, eles salvam vidas, porque eles ajudam muito no diagnóstico precoce de todas as doenças. Nosso programa chegou ao final, gente, mas o domingo só está começando. Fique ligado na programação da RIC TV com muito mais informações.
Lembrando que você pode participar do programa escrevendo para jornalismo@medicinesaude.tv.br. Deixa o seu recadinho para mim também nas minhas redes sociais, Instagram, @SorayaDavi, no Facebook também. Sabe por quê? Eu quero saber de onde você é, o que você tem gostado mais nos programas e se você tem alguma sugestão. Eu quero saber. Mais vídeos você acessa www.medicinesaude.tv.br. Domingo que vem tem mais, eu espero por vocês. Até lá, tenha uma semana abençoada. Tchau!